Olá, meus queridos, vamos para mais uma reflexão. Tito, capítulo de número 2, versículo 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente. Este texto é muito conhecido pelos reformadores, e por que não dizer por nós também. Alguém já disse que o grande brado da reforma é justamente a graça que lança fora todo o medo e todo o mérito humano ou do homem, né? A graça de Deus que se manifestou, como o próprio texto nos diz, salvadora a todos os homens, salvadora a todos os homens. Agostinho de Hipona, ele escreveu um tratado sobre a graça, que são 2 volumes em português, da editora Paulus, né? um grande tratado, né? Um best-seller, né? Uma leitura extremamente agradável que descreve a respeito desta graça maravilhosa. É interessante notarmos durante a história da igreja que tanto Lutero como Calvino, eles só sistematizaram e trouxeram o que Agostinho falou no 3º século a respeito desta graça maravilhosa. Vamos tirar algumas lições olhando para esse texto. Observe que a graça de Deus ela traz encorajamento para os nossos corações, para as nossas vidas, porque é através dela que nós de fato vivemos, é através dela que nós de fato obtemos a esperança de um novo porvir. Esta graça salvadora, esta graça maravilhosa. E diante do texto que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo, ele trata de pontos interessantíssimos aqui. Por exemplo, a origem da graça, a educação, o ministério da graça no presente e a revelação desta graça no futuro. Vejam só, a graça, ela de fato, ela é o alicerce de uma vida piedosa. Se nós de fato queremos ter uma vida piedosa, santa diante de Deus e dos homens, nós precisamos conhecer a graça do Senhor. É interessante olharmos para esta perícope e percebermos que no tocante à ordem, o apóstolo Paulo ele foge um pouquinho, como por exemplo quando ele escreve a carta aos Romanos, aos Efésios, a Filipenses, Colossenses. Observe que ele tinha uma metodologia, ele traçava uma metodologia no início das suas cartas, né? Observe que primeiro ele trabalhava a doutrina, depois ele aplicava a doutrina na vida da igreja, mas quando olhamos para esta perícope, observamos que o apóstolo Paulo foge um pouquinho. E é como disse o próprio Augusto Nicodemos, né? Não importa a ordem a qual Paulo ele vem traçando, o importante é o que de fato ele está trazendo à igreja, encaminhando a igreja a entender esta graça que lança fora todo o medo e traz esperança à igreja e aos seus leitores, né? É maravilhoso sabermos disso. Pois bem, queridos, mais o que é graça? Você poderia me perguntar se estivéssemos tendo uma conversa próxima, né? Se eu estivesse aqui comigo e você poderia me questionar dizendo: mas o que é graça, reverendo? O que de fato significa graça? Há uma tradução no tocante a este termo que me chama muita atenção, que é justamente a forma que William Hendricks ele descreve a respeito desta graça. Ele disse o seguinte: a graça de Deus é o favor ativo em outorgar o maior dom aos homens que merecem o maior castigo.
foi uma das traduções, né, das interpretações mais coerente e que me chamou a atenção no tocante a este termo graça. É justamente isso, né? Nós merecíamos o maior castigo e Deus, ele, através da sua graça, misericórdia, ele de fato, ele nos presenteou, né? Ele de fato nos deu, e esta graça, ela tem a sua origem em Deus, né? Ela está desde o Antigo Testamento, ela não está no Novo Testamento simplesmente, mas ela vem desde o Antigo Testamento. Esta graça vem e veio se manifestando ao homem, aos eleitos do Senhor. Mas observe, nós não fizemos a leitura dos versículos que seguem. Observem que a graça de Deus, ela tem de fato um propósito na vida do homem. Observe que ela se manifestou primeiro salvadora, mas ela se manifestou também, o apóstolo Paulo vai dizer, nos educando. É um termo pedagógico utilizado pelo apóstolo Paulo. Versículo de número 12, Paulo vai nos dizer isso, que ela se manifestou nos educando, né? Nos dirigindo a vivermos, de fato andarmos como Cristo andou. Observe que o versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: renegando as paixões mundanas, né? Paulo nos mostra que há um efeito pedagógico na vida daqueles de fato que conhecem a graça. Observe que o verbo aqui na língua grega é como se isso estivesse sido feito lá atrás, no passado, né? Deus ele já realizou esta obra pedagógica em nossas vidas e está nos educando a todos os momentos, a todo instante, nos mostrando que de fato somos nova criatura. Que Deus nos abençoe e que esta graça ela venha de fato a trazer efeitos, né? A trazer benefícios às nossas vidas no dia a dia. Grande abraço a todos e que venhamos a viver pela graça e por graça, por meio de Cristo Jesus. Amém.